paz do Senhor, você que acompanha a programação da Rede Brasil, seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. É isso aí, pode chamar seus amigos, seus colegas, todo mundo, sua família, porque o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Um jovem vencedor, lutas e tentações. É o nosso tema de hoje. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui o nosso amigo, nosso irmão, o evangelista Rafael Ferraz. A paz do Senhor, evangelista. Paz do Senhor, irmã André, paz do Senhor, irmã Camila, paz do Senhor a todos os jovens e irmãos que estão presentes aqui. Sim, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre provas. É uma honra recebê-lo aqui novamente, né? Já está de casa. Sim, senhor. A alegria é sempre nossa e a gente é um prazer poder cooperar com o nosso pastor desse trabalho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E no louvor, contamos com a presença da cantora Rebeca Barbosa. Pai do Senhor, irmã Rebeca. Pai do Senhor, irmã Camila, irmão André, o pastor, a todos aqui presentes. Deus abençoe. Quero agradecer a oportunidade do nosso pastor Ailton José Alves, meu pastor setorial, ali no setor 11, Abreu Lima, pastor Sérgio Correia. Amém. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Também estamos recebendo os músicos da área 16. Pai do Senhor, músicos. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos. E na arquibancada, interagindo com a gente, fazendo perguntas. Já disseram aqui que estão super ansiosos para participar. Estão os jovens da área 47. Onde é que estão? Amém. Muito bem-vindos. Nem falam, né? Estão tão emocionados que nem conseguem falar. Pai do Senhor, jovens. Amém. Amém. Os jovens também da área 49. Pai do Senhor. Amém. Amém. Também estendemos nossas saudações para o evangelista Ciri Clay Moura, o coordenador da área 47, e também o evangelista Cícero Conceição, coordenador da área 49. Todos estão animados, fortes para participar, né? Vamos ver, vamos ver. E agora a gente vai dar início à conversa da gente, né? Que além dos jovens estarem a fim de perguntar, o nosso evangelista a fim de responder. Pegue leve. Amém. E, pastor, a gente pode perguntar, dado o tema da gente, né? Esse tema tão jovem vencedor, lutas e tentações, é uma coisa comum a todo crente e que dirá aos jovens e aos adolescentes, a todo mundo que assiste a gente. E aí a gente já pode começar perguntando, qual é a diferença, pastor, entre provas e tentações? Existe diferença? Existe sim, existe sim. A gente entende o seguinte, que a questão da prova é algo que Deus propõe, né? Que Deus geralmente coloca no nosso percurso, no nosso trajeto. E isso é o querer dele, não é? Então a prova é algo que Deus, ele sempre no percurso do homem vai colocar para alguma finalidade, geralmente para demonstração de uma possível fidelidade da pessoa que está sendo provada, para a demonstração da grandiosidade de Deus para aqueles que estão vendo a pessoa que está sendo provada também. E a gente entende que a prova é algo de Deus para com o homem, não é? Às vezes o homem busca a prova, a gente vai ver isso mais na frente, e também acontece, Deus diz assim, não, eu vou provar, como foi o caso do patriarca Jó, né? Deus disse, não, hoje é o dia de provar Jó. Então, a gente pensa prova, pensa Jó, né? Exatamente, ele é um ícone desse tema, né? E quando a gente fala de tentação, tentação é algo puramente humano, não é? É algo que acontece e ocorre pelos sentidos do homem, né? Então, a gente vai ver também que o primeiro casal, no caso a primeira mulher que foi tentada, Eva,
o adversário tentou justamente naquilo que todo ser humano tem, que é o ego, né? Que é a curiosidade, na verdade. Então, são duas coisas diferentes que estão no percurso, na jornada do crente aí. Eu vou usar essa palavra, mas talvez alguém censure aí, né? Mas é quase inseparável. Enquanto estivermos aqui, a prova e a tentação vai estar presente todo o tempo. A gente não tem como sair dela de jeito nenhum. Alguém é imune, pastor? Senhora? Alguém é imune? Não, de forma nenhuma. Nem do maior ao menor, não tem. De forma nenhuma. Tem de forma super nenhuma. crente, né? O próprio Jesus, a gente vai ver que ele foi tentado, não é? O próprio Jesus foi tentado, provado também. Eu acho que, eu não sei se o senhor concordaria comigo, pode endossar aquilo que eu vou falar agora, mas assim, eu acho que a prova geralmente vem de Deus, como às vezes a gente procura, mas de uma maneira geral é um relacionamento da gente com Ele. Isso. A tentação, de uma maneira geral, não. Todas as vezes a tentação É humana. é humana, né? É humana. Vem da gente, É o humana. inimigo, das nossas Porque o ser humano tem essa curiosidade, né? De querer conhecer, por exemplo, vamos colocar que você quer ir para você vê uma pessoa fazendo uma coisa, ou você escuta alguma coisa, e quando eu digo que a tentação é humana, porque ela vem justamente pelos sentidos. Se você escuta algo, se você vê algo, se você pega em algo, se você sente o cheiro, se você experimenta alguma coisa, você tá... Algo que você nunca viu, por exemplo, vamos falar um negócio bem prático, a gente vai para um restaurante, aí vê lá um negócio lá que você nunca comeu, e você fica com vontade de comer, né? A tentação, como não como, qual é o sabor e tal. Então, ela vem pelos sentidos do ser humano. Você tem a curiosidade de ver, de pegar, de ouvir, de falar. Então, a própria Bíblia diz que nenhuma tentação que recai sobre o homem provém de Deus, não é? O escritor da Carta aos Coríntios disse assim, não virá sobre vós tentação senão humana. Mas aí ele dá o remédio, né, para essa tentação. E quanto mais a gente estiver buscando as coisas de Deus, a gente fica um pouquinho mais distante desse campo de tentação, que ele é muito vasto, não é? E hoje, principalmente, a gente tem esse acesso a tudo muito rápido, e isso, não sei dizer se isso é muito bom ou se é ruim. Eu acredito que seja mais ruim do que bom, né? Às vezes é uma faca de dois gumes. É verdade, é mais ruim do que bom, porque gera muitas coisas, gera ansiedade, gera fobia, e aí a gente fica... Essa busca, essa tentação de você querer conhecer, de você querer participar, de você querer saber como é, a curiosidade, tudo é um campo muito perigoso quando não bem examinado, quando não bem trilhado, quando não bem vivido, quando a gente perde, às vezes, aquela capacidade de compreensão e não busca orientação. Então, é toda uma situação que pode, sim, ser muito prejudicial se não for bem administrada a questão da tentação. A prova, a gente não pede, mas ela chega, não é? A Bíblia diz que o Senhor disse assim a Abraão, Abraão, eu quero teu filho. Não, eu vou te dar um filho, eu vou fazer de você uma grande nação, e o Senhor cumpriu a promessa, estava Abraão todo feliz. Até que um dia o Senhor disse assim, eu vou provar Abraão. Abraão, eu quero teu filho, teu único filho. Aquele que ele tinha prometido e tinha cumprido a Na promessa. mente de Abraão, ele poderia dizer assim, mas pai, o Senhor estava tão bonzinho com o menino, ia cumprir a promessa, e agora o Senhor pede, e a Bíblia diz que ele estabiliza a mente, né? Diz assim, ó, quem deu foi Deus, e ele pediu, então eu vou... Ele talvez essa palavra não coubesse no vocabulário dele no momento ali, mas ele disse assim, na mente dele, ou talvez em uma situação, ele pode até dizer, se isso for uma prova, então Deus estava provando ele, foi lá e pediu, e ele foi até o limite. Eu costumo dizer que prova é algo que Deus propõe para saber o nível de intimidade, o nível de fidelidade, de lealdade que você tem para com Deus, entendeu? Porque se Abraão fosse uma pessoa que tivesse um mínimo de dúvida do que Deus era, etc, etc, simplesmente diria assim, ó Deus, eu não vou dar não. O Senhor me deu, eu não vou dar não. Se Jó fosse uma pessoa também que dissesse assim, eu pedi essa prova, eu estava aqui tomando café da manhã, de repente chega a notícia, morre um, morre todo mundo, cai casa, e o que sobra é como se você dissesse assim, Jó acordou de manhã, o homem mais rico do Oriente, e foi dormir o mais miserável da terra, sem buscar nada. O que sobrou para ele foi um caco de telha. Então ele tinha todas as razões possíveis ali para abrir a boca e dizer o que ele quisesse dizer. Mas ele, dentro de toda uma situação, de todo um contexto apertado, da prova que ele estava passando, ele saiu de uma forma... Eu acho que a gente vai falar sobre isso depois também, mas assim, a prova ela tem o poder de mostrar o que está dentro da gente. Exatamente. Né? E aí aproximar a gente de Deus
e polir a gente também. Essa vivência diária, né? A gente às vezes quer, não sei assim, você que trabalha, às vezes você já trabalhar em empresa em algum lugar, e às vezes você quer testar uma pessoa, até dentro da igreja mesmo, às vezes, você vai lá e só dá uma fulano, você vai fazer isso e isso, que é contrário, geralmente, ao que a pessoa já está fazendo. A natureza, né, do indivíduo. Aí a pessoa vai ouvir assim, a reação da pessoa vai dizer muito do que ela é de verdade, né? Então, às vezes, Deus, ele, justamente nesse sentido, ele prova a gente para saber o que há dentro da gente, não é? E muitas vezes a gente não tem maturidade para esse discernimento. Deus está me provando para que eu seja melhor, para que eu melhore. E aí a gente não vê desse jeito, começa assim, Deus está me provando porque eu não presto, Deus é ruim. E eu não sei. Aí teve até nesse mundo tão pulverizado que a gente vive, alguns líderes, aí algumas pessoas aparecem e vão nas redes sociais e assim, não, Deus não fez o homem para sofrer e tal, né? E etc. Dá todo aquele discurso. Todo aquele discurso, coloca o homem no centro e como se Deus fosse o refém das minhas ações, do meu querer, da minha vontade. É o determinismo, né? Que eu determino que seja assim. E a vitimização do ser humano face a uma crueldade de Deus. Então, tudo isso faz com que a sociedade hoje fique nessa corda bamba e pensando que Deus é justamente aquele Deus lúdico que, não, Rafael, faz o que tu quiser. Oh, meu filhinho, fique à vontade. Depois venha para cá e me peça o que você quiser que eu vou lhe dar. Não, resolvo tudo. E, na verdade, não é assim. Deus prova, minha gente. E a prova de Deus, ela vai chegar em uma hora. Às vezes Deus avisa, vou provar. E às vezes simplesmente ele não avisa. Ele olha assim, acordou, olhou para um de vocês assim e disse, não, pronto, hoje eu vou provar fulano. Vai fazer o quê? É aceitar a prova. E aí ele vai querer expurgar de nós o que a gente tem lá dentro. Se a gente tem um coração adorador, se a gente tem um coração murmurador, se a gente tem um coração voluntário para dizer assim, Senhor, o Senhor me colocou nessa prova, o Senhor vai dar um jeito de tirar. Serve justamente para essa prova, para parar as arestas. Né? Exatamente. O que está de ruim sai e o que está de bom maximiza. Né? Exatamente. E a gente tem que ter essa... Isso aí, já temos pergunta aqui com Kailane Kessia, da área 47. Pai do Senhor. Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos. Amém. Me chamo Kailane Kessia, faço parte na área 47 e a minha pergunta é: como vencer as tentações no relacionamento, na vida amorosa do jovem, seja lá no namoro, no noivado? Olha aí. Acho que o senhor imaginava que isso ia acontecer. No começo, que pegasse leve. Olha, veja bem, a questão da juventude, né, do namoro. Primeiro que o namoro cristão é um namoro bem diferente do que se propaga hoje em dia, né? Eu não sou muito velho, também não vou dizer a idade, mas não tem problema nenhum, não. Estou com 38 anos e a gente aprendeu que, assim, o namoro cristão é um namoro diferenciado, né? É um namoro com o menos contato possível. Por quê? Não há como negar. São duas pessoas de sexos opostos que estão se preparando para um casamento. Então, a curiosidade vai gerar tentação, não é? Então, quando você começar a olhar para o amado e ver aquele rostinho bonitinho, aí vai apalpar o rostinho do amado, alisar o rostinho do amado, aí o amado vai olhar para a amada, vai alisar o rostinho da amada. E é bom que pare somente, no máximo, passar a mão no rosto, etc. Porque se a gente vai dando vazão a esta curiosidade, a este sentimento, aí entra a tentação de querer ir mais à frente, de saber o que vai mais à frente. E é possível vencer isso, não é? É claro que o contexto não era um contexto de namoro, não era um contexto de relacionamento, mas era um contexto de fugir, né? De ser tentado e fugir, que é o que todo mundo sabe que é de José. Então, naquele momento ali, ele tinha duas opções. Ou ele continuava a conversa com a mulher de Potifar, e aí ia ver no que ia dar, que certamente não seria bom, ou foi a mais acertada dele, a decisão mais correta dele foi dizer assim, se eu ficar aqui, eu não vou resistir. Porque é uma loucura, me permita a palavra, de um jovem dizer assim, não, eu sou superdotado espiritualmente. Pode me colocar em qualquer que seja o ambiente, qualquer que seja a pessoa, que eu consigo sair disso com muita facilidade. E não existe supercrente. Não existe supercrente a ponto de dizer assim que consegue resistir mesmo em ambiente altamente hostil. Então, o mais correto é fugir da tentação, do desejo da mocidade.
E ele é terrível. Eu acho que isso que o senhor pontuou é extremamente crucial para a gente entender essa questão da tentação, porque, veja só, o José, ele não resistiu porque ele era forte, porque ele resistiu justamente porque ele sabia da fraqueza dele. Se ficasse, caía. É que se ficasse, É um ele autoconhecimento também, Exatamente. né? É saber que você tem limite. Tem limite. E a irmã Camila você ser falou algo sincero com isso, interessante, que essa questão do limite é que muita gente quer extrapolar, né? Não, eu consigo, eu suporto. Até Deixa eu ir aqui até eu um vou. pouquinho mais. Mais um pouquinho mais, mais um esse pouquinho mais, esse pouquinho mais, esse pouquinho mais, esse pouquinho mais. De pouquinho em pouquinho. Já são concessões Exatamente. que são feitas, Exatamente. né? E os princípios que a gente quebra aqui, já dizem, né? Nos quebram lá na frente. Exatamente. É porque o que a gente enrola aqui, lá na frente continua enrolado, não vai desenrolar. Exatamente. Então é uma cadeia, na verdade, né? Que se você for dando vazão, vai chegar uma hora que você não vai ter mais como controlar. E aí esse descontrole vai trazer todo o prejuízo, porque a gente precisa compreender também que todo o pecado tem a sua consequência. Então a gente não, ainda que a pessoa diga assim, mas eu não vou confessar o pecado porque eu não quero confessar e tal, e fique com ele guardado, mas esse pecado guardado é pior do que o confessado. O confessado você confessa, alcança misericórdia, é tratado, não é? A própria Bíblia diz, aquele confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Então você é tratado, você é acompanhado, a igreja vai lá e você vai se restaurando, cuida, né? E você vai colocando esse pecado que foi tentado lá atrás, guardando, vai chegar uma hora que a sua alma não vai resistir. E ela vai tentar de uma forma ou de outra expurgar esse pecado. E nesse colocar para fora, aí você vai parar e dizer assim, se eu tivesse resistido à tentação lá atrás, não estaria passando por isso. O senhor falando me fez lembrar de Paulo. Paulo diz assim, que ele dá exemplo de duas pessoas que maculavam, que o pecado ficava, que é Himeneu e Fileto, né? Ele diz que o pecado, naquele caso ali, ele diz, rói como gangrena. Gangrena. É a coisa acumulada, né? A coisa que vai... É o ficar subestimando, né, o pecado. Tem muita gente que subestima o pecado. Não, isso é um pecadinho, um pecadão e tal. E Provérbios, Salomão escrevendo, diz assim, que as pequenas coisas, elas são justamente altamente prejudiciais. Uma mosca acaba com todo um vidro de perfume. E ele disse que as raposinhas são as que danificam a vinha, na verdade. Então, a gente se preocupa com a raposa grande, mas a raposinha passa por debaixo da cerca. Aquele pecadinho que a gente diz assim, isso não é nada demais. Besteira. Né? Isso é besteira, isso é invenção, não é? De mente mirabolante de um homem. Isso é dos homens. Isso é coisa de homem e tal. E isso aí são justamente as raposinhas que passam por debaixo da cerca e elas não vão para a folha. Elas ficam comendo o caule, o tronco da árvore, da vinha devagarinho, e daqui a pouco a vinha cai. E muita gente diz, eu não vi ninguém atacando essa vinha. Mas a raposinha estava no pé dela lá, danificando, acabando, e a gente não percebeu. Ou se percebeu, foi feito, a irmã Camila disse, abrindo as concessões, as permissões, a permissividade no relacionamento de namoro de jovem é muito prejudicial. Então, tudo tem que ser milimetricamente analisado, entendendo que você tem um compromisso, primeiro com Deus e segundo com a sua família, não é? Com a igreja. O compromisso com Deus ele deve ser, ele não deve ser violado em hipótese nenhuma, não é? E se alguém lhe propõe algo que vai lhe quebrar esse relacionamento com Deus, entenda muito claramente que essa pessoa está querendo tirar você do caminho do céu. Essa pessoa não quer que você alcance o céu. Então, se um amigo, uma namorada, um namorado me propõe algo que vai quebrar princípios, que vai quebrar regras, que vai me distanciar de Deus, essa pessoa não merece ser chamada de amigo. E é bom que se entenda que noivado não é casamento. Exatamente. Né? São fases. São né? fases e tem muita gente que pula etapas. E acaba que se prejudica, porque uma coisa é uma preparação. E a outra é que você vive plenamente, né? E tem gente que diz, mas eu já vou casar, já tá pertinho. Mas não casou. Não tem problema, mas não casou ainda. Eu ia falar justamente sobre isso também, porque a questão da intimidade, ela no noivado e no casamento, aliás, no namoro e no noivado, né? Ela se dá muito mais pela fala, pela conversa, que é uma coisa que as pessoas precisam entender, que a intimidade ela não se dá necessariamente pelo contato físico, isso. Né? Mas sim, exclusivamente, que é justamente o local, o momento de conversar, de falar, de aparar as arestas, de pensar nos planos e tudo mais, para ver se está tudo certinho. E ver a compatibilidade, né? Se o casamento vai dar certo. A gente gravou aqui, eu acho que foi até comigo mesmo, a gente falou sobre ciclos, não foi uma vez? Ciclos, foi verdade. E nessa questão de ciclos é o seguinte,
O namoro é um ciclo. O noivado é um ciclo e o casamento é outro ciclo. Então, se eu não obedeço às regras de cada ciclo, eu vou sofrer um dano mais na frente. Por exemplo, como o presbítero André falou, o que é o namoro? Namoro é conhecimento, né? Você vai analisar a pessoa. É claro que esse discurso parece um discurso antigo, não é arcaico, de dizer assim, porque a gente vai casar e na casa, a não ser que aqui tenha um milionário, mas eu não acredito. E na casa da gente não vai ter ninguém para fazer os serviços de casa. E muita gente hoje já pregou que não, mulher e tal, e homem é um discurso machista ou feminista, não é? Misógino. Não é discurso misógino, não. É um discurso bíblico. Dentro de um relacionamento, cada um tem a sua função, não é? Então, se cada um tem a sua função, a Bíblia estabeleceu que o homem seja o provedor da casa. E a Bíblia também estabeleceu que a mulher seja a rainha do lar, a cuidadora da casa. Então, se cada um cumpre o seu papel e entende qual é o seu papel, as coisas fluem. O que é que isso tem a ver com os ciclos? No namoro, eu tenho que observar a pessoa que vou casar com ela. Entendeu? Eu tenho que ver se ela gosta de fazer os afazeres domésticos e ela tem que ver se ele é preguiçoso ou se ele é trabalhador. Vai casar com um camarada que acorda 10 horas da manhã, vai casar com um sujeito que não gosta de trocar um garrafão de água mineral, a mãe manda ele fazer um serviço, fulano vai colocar o lixo pra fora, só manda eu, mãe, só manda eu. Fulano vai colocar água mineral. Oxi, mamãe, não quero não, isso é muito pesado, não sei o que e tal. Fulana, dá pra eu trollar o feijão aí, colocar o feijão no fogo? Ô, mãe, eu sei fazer feijão não. Aí você vai casar, vai morrer de fome. A casa vai ficar toda suja. A casa vai ficar cheia de lixo. De rato. E a água mineral, minha amada, vai ter que comprar um filtro. Daquele que aperta, né? Pra apertar na bombinha, porque o cabo não vai colocar. Então, E como se não trabalha? e aí tem outro detalhe que vai chegar lá agora, que já chegou. Vai comer o quê se ele não trabalha? Acorda 10 horas da manhã. Vai todo dia pra casa da mãe e do pai. Se eu fosse o pai, dizia, meu amado, quem casa quer casa, ditado de antigo, né? Então cada um vai procurar o seu quadradinho e vai viver. Então, cada ciclo tem a sua funcionalidade, tem o seu momento e as suas observações. Então, se a gente quebra isso, a gente tem que ir lá. Namoro é o que? Observar o comportamento dela. Eu vou casar com uma menina que ela responde à mãe. Eu vou casar com uma menina que ela não cuida das suas roupas, que ela não cuida da casa, que ela não gosta disso. Mas, irmão, você está dando um discurso machista. Não, é a Bíblia que diz isso. E a gente não pode quebrar esse princípio. E quando a gente começa a dar vazão a outros pensamentos, a gente gera um ambiente de casamento hostil, difícil, não é? É claro que a gente está fugindo um pouquinho do tema de tentação, mas a gente vai chegar lá e voltar para lá novamente. Mas assim, já que abriram essa brecha, né? Então tem que ter esse cuidado de entender que a tentação é inserido no contexto de namoro e que você cede a ela, você pode ser obrigado a pular a fase do noivado e adiantar para o casamento. E quando você chega no casamento queimando a fase de conhecimento do namoro e do noivado, você vai ter que arcar com tudo que você trouxe e fez nesse período que você não cumpriu. Então, seja obediente aos ciclos, tá certo? Siga cada um deles e resista à tentação, que ela é terrível. Amém, glória a Deus. Eles estão absorvendo aqui, né, tudo que foi falado, e a gente vai dar só uma pequena pausa para iniciarmos o quadro Quem Disse a Quem? Roda a vinheta. E aí vocês de casa já conhecem esse quadro, estão afiados, já sabem como é que vai ser, né? Quem disse a quem? Eu vou dizer uma dica aqui, vou ler, na verdade, um versículo, vocês vão ter que dizer quem foi que disse a quem. Será que vocês aí de casa estão mais afiados que eles? Será que vão saber responder primeiro? Será que vai sair empatado, vai sair uma área... Né? A gente gosta de sair todo mundo tranquilo, feliz, sem confusão, feliz, né? Mas vamos ver como é que estamos aqui hoje. Todo mundo amiguinho do amiguinho. Vamos iniciar aqui pela área 47. Onde é que tá a área 47? Aqui, né? Vamos lá. Na tela, versículo. Quem disse a quem? Não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Já sabe? Cadê o microfone? Onde é que tá? Diz teu nome. Sou Juliana, da área 47. Ruth disse para Noemi.
Tem certeza? Tenho. Difícil esse, né? Não me instes para que te abandone. É aquele famoso, né? O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Você tem certeza que foi o Ruth que falou isso? Tem certeza. Olha a Sim, porque dúvida foi aí. Ruth que disse a Noemi. Muito bem. Ela com a resposta. Ruth disse a Noemi, Ruth 1:16. Um pontinho aí para a área Vocês 47. aproveitem hoje que a produção tá boa hoje. Vamos para a área 49. Tela com o versículo Quem disse a quem? Porque tá muito boa a produção hoje, muito tranquilo. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem foi que disse isso a quem? Área 49, né? E aí, gente? Já sabe? Diz teu nome? Paz do Senhor, meu nome é Vitor, sou da área 49. O tio de Esther disse para ela. Como é o nome do tio de Esther? O nome dele, Mardoqueu. Ah, muito bem. Fiz um suspense. Tela foi um suspense, né? Entendi. Tela com a resposta, Mardoqueu disse a Esther, em Esther 4:14. Muito bem. E agora, para desempatar, quem souber responde, tá bom? Tela com o versículo, quem disse a quem? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Já sabe ali, ó? Eita. Passa o microfone aí. Como pra Como ela. bom cavalheiro, né? Como bom cavalheiro. É. Não, pode Não, responder. pode, levantou Levantar a mão a mão. primeiro. Diz teu nome. Viviane, e foi Jesus numa conversa com a mulher samaritana. Ainda deu contexto, Ainda tá deu vendo? contexto, assim. Será que tá certo? Tela com a resposta, Jesus com a mulher samaritana, João 4:23. Então tá quanto? 2-1 para a área 47. Mas tinha outro quadro, dá tempo de virar. Vai dar tudo certo. Sempre Não tem- empatado também. É isso aí, agora a gente vai para um rápido intervalo. Você já sabe que essa parte do intervalo, vocês não desligam, vocês não vão embora, vocês continuem ligadinho na gente. Mas antes de a gente ir, a cantora Rebeca Barbosa vai louvar a Deus. Vamos adorar Jesus. Aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, vamos dizer que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta, pois sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na vontade de Deus. És fiel em todo tempo. Adore conosco, aleluia. Em todo tempo Tu és tão bom.
aleluia, glória a Jesus. Em todo tempo tu és tão bom. O Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito legal. E você sabia que também pode nos encontrar em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E hoje nós estamos conversando sobre o tema Um Jovem Vencedor, Lutas e Tentações. E para falar deste assunto, estamos recebendo o evangelista Rafael Ferraz. E continuando aqui a nossa conversa, é uma pergunta que realmente, olha, a mente, um campo de batalha? Com certeza. Eu gosto muito de um versículo que eu acho que eu cito ele sempre. Provérbios capítulo 4 e o versículo 23, Salomão diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a gente sabe, logicamente, que aí ele fala da questão das emoções, né? Da mente, né? Guarda o teu coração porque dele procede as saídas da vida. Um dia eu estava em casa, há alguns dias atrás aí a minha esposa está lendo um livro, ela lê um e agora está lendo outro, da mesma autora, que é O Campo de Batalha da Mente, de Joyce Meyer. Esse livro ele é muito bom, tanto para quem é adulto, né? E também tem ele para mães que estão lidando com criança, né? E também tem O Campo de Batalha da Mente Infantil. Esses dois livros são muito bons. Por quê? A mente da gente é um processador de alta qualidade e velocidade. Então, tem muita coisa acumulada, tem muita informação acumulada, tem muito sentimento, muitas imagens. Tá tudo guardado lá. Muito tudo, né? Muito tudo, né? Não é à toa que dela que saem as maiores e melhores ideias do mundo. Então, a nossa mente é algo... também. Bom, é algo fabuloso. Então, dentro desse campo, a gente tem que entender que os conflitos estão existindo sempre. Então, nessa questão dos conflitos na mente, por exemplo, a nossa mente é um negócio tão sério, que a gente tem ao nosso redor, vamos colocar 100 pessoas. Das 100 pessoas, nós temos 70 pessoas que gostam de nós. Vamos colocar assim, né? E temos 30 que não são tão... 10 que é mais ou menos e 20 que nem são tão simpáticas assim. Com quem é que a gente se preocupa mais? Com os 20 que não gostam da gente. Não é verdade? E aí começa aquela apreensão, aquela preocupação. Não, porque fulano, às vezes, um só numa multidão de 100, que a gente percebe que não tem tanta empatia assim, que não, às vezes não entrosou muito bem, e a gente se apega a ela. É a mente da gente que se condiciona a se achar capaz de querer que todas as pessoas elas sejam simpáticas a mim. E na verdade não é assim. Então, quando a gente consegue administrar as nossas emoções, quando a gente consegue administrar a nossa mente, o que flui dela, a gente consegue ter uma vida social muito mais agradável. Então, essa batalha na mente, eu não posso pedir para o presbítero André lutar por mim. Eu não posso pedir para ninguém lutar por mim. Eu tenho que lutar. Aí, com um detalhe muito interessante. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele disse que a gente tem que entender que o fruto do Espírito está em nós. O homem por si só, eu vi uma vez um escritor aí muito famoso falando que ele condicionava a resolução dos problemas humanos a atitudes meramente humanas, a ações meramente humanas. E na verdade a gente percebe que há sim uma iniciativa do homem em querer melhorar, claro, a vencer essa batalha da mente, mas isso não é possível se esse homem não tiver o auxílio majoritário do Espírito Santo. Então, a minha mente deve ser uma mente controlada pelo Espírito Santo. Se eu não tiver e não der a ele, não permitir que ele tenha o controle da minha mente, não vou virar um lunático não, né? Andar, não. Mas é dizer a ele: Senhor, as minhas ações, me ajuda, não é? Senhor, eu tenho essa decisão para tomar, me ajuda. Senhor, eu fui tentado nisso aqui, me ajuda. Senhor, eu estou sendo provado nisso aqui, me ajuda. E a gente buscando essa ajuda do Espírito Santo de Deus, a gente vai conseguir, porque a nossa mente, ela vai procurar um lugar de refúgio, um lugar que, por exemplo, se eu me sentir mais confortável em me enclausurar, eu vou me enclausurar. Se a mente der um estalozinho e disser assim, ó, tu não consegue, acabou-se. E se a gente alimentar isso aí, como diz o ditado, já era.
entendeu? Então, é uma guerra interna que a gente é quem decide, claro, que repito e reitero, com a ajuda majoritária do Espírito Santo, quem vai vencer. Se a gente tiver a sensibilidade de dar a condução da vida nossa para o Espírito Santo. Inclusive, citando versículos anteriores ao que o senhor mencionou, de Gálatas, capítulo 5, né? A Bíblia diz que o Espírito luta contra a carne contra o Espírito. Né? E os dois se opõem. E os dois se opõem um ao outro para que faça as Então ele está dizendo com isso aí que existe a guerra constante, diária. Não é? Todos nós de batalha. Exato. Todos nós que estamos aqui, a gente está aqui porque a gente faz a opção diária por Jesus, pela sua palavra. Porque as opções que temos, as escolhas que a gente tem que fazer, na verdade, as ofertas que a gente tem, elas aparecem diariamente, ou não. Cada um de vocês que estão aqui, que está em casa também acompanhando, sabe que quando você acorda, você já acorda com a mente aquele turbilhão de informações. E aí você começa a organizar o seu dia, né? Como vai ser? Entre uma coisa e outra, um planejamento seu não conseguiu sair do jeito que você queria, aí você teve 90% do que você planejou fazer deu certo, 10% deu errado. Você vai se entristecer pelos 10% que deu errado? Fortaleça a sua mente com os 90% que deu certo. Então a gente busca em Deus isso, essa direção para que as coisas fluam dessa maneira. Glória a Deus. Já temos aqui também uma pergunta por Danilo Lima, da área 47. É que tá, irmão Danilo? Pai do Senhor a todos, amém. Meu nome é Danilo, sou da área 47 e a minha pergunta é a seguinte: como é que o jovem cristão ele pode lidar com situações que coloquem a sua fé, a sua comunhão com Deus e a sua intimidade com Deus em prova, seja no ambiente de estudo ou no ambiente de trabalho? É interessante, né? Essa pergunta ela é interessante, claro, como todas as outras, mas a gente observa o seguinte, é o que a gente fala desde o começo. Tudo é uma questão de escolha, de posicionamento. E se o senhor, a senhora, o jovem se posiciona em ser crente, você vai entender que o seu posicionamento vai agradar e incomodar. E aí você vai fazer o quê? Você vai se incomodar com quem está incomodado ou você vai seguir o seu percurso? O incomodar-se com quem está incomodado, às vezes, implica em retroceder, em diminuir a marcha. Isso é uma tentação. Exatamente. É uma tentação de agradar, né? Exatamente, em perder a identidade. A liquidez do mundo hoje faz com que a pessoa que se mantém sólida, firme, às vezes ela encontra embates e esses embates são normais. A gente não vai ceder à tentação da pessoa que quer que eu seja igual a ela. Não, eu assumi uma identidade, eu assumi um perfil e eu preciso me manter fiel a isso. Então, essa questão da tentação, por exemplo, a gente falou aqui, eu escuto sempre o Espaço Jovem e vejo que essa frase é até recorrente de outros programas. Mas a gente, às vezes, no afã de agradar uma massa, de uma classe, de um ambiente de trabalho, até às vezes na família, a gente acaba descaracterizando-se, tirando a identidade, se despindo de uma vestimenta pura, limpa, para agradar os demais. Quando, na verdade, não deve ser assim. As pessoas devem entender, e a gente, principalmente, deve entender que nós fomos chamados por Deus para justamente ser luz, diferente. Nós não fomos chamados para ser iguais, não é? A diferença se dá justamente aí. Na hora que as pessoas vão em um sentido que vai terminar em um problema, você vem na contramão deles. Eu não vou nesse sentido. Eu vou na contramão deles. É desgastante? Porque você vai encontrar sempre alguém que vai resistir ali, vai soltar uma piada, vai dizer, fulano é antigo, fulano tá vivendo essa vida de crente que não tem muito, retrógrado, etc, etc, etc. Mas aí é o posicionamento que você escolheu. E isso não deve ser negociado, não deve ser vendido, não deve ser posto na mesa, né? A Bíblia diz, só para a gente concluir, que aquela questão de Acabe e Nabote, ele disse assim, porque a proposta do diabo, tem um livro, eu não vou dizer o nome aqui, mas tem um livro que diz assim, de Deus ou do bem, né? Se é de Deus é do bem, a pergunta é mais ou menos essa. Aí a gente vai dizer o seguinte, o diabo nunca vai chegar dizendo assim, olá, eu sou o diabo. Não vai chegar. Ele sempre vai se apresentar com algo muito fácil, muito agradável. A gente diz sapatinho de lã, né? Sapatinho de lã. O Salmo tem um versículo... Escuta, o né? Salmo 55, parece versículo 26, tem um versículo que diz assim que a boca é macia, feita a boquinha de manteiga, né? O diabo não vai chegar gritando, para amedrontar, de forma nenhuma. Ele vai chegar sutilmente. E qual é a sutileza dele? Colocando a dúvida.
fulano, isso não tem nada demais, isso é invenção de fulano, isso é não sei o quê. Para justamente, depois que ele colocar essa dúvida, você não conseguir mais ter um norte. E daí para frente é caos, é fracasso, é queda. Então, quando você se posiciona, aí a Bíblia diz que Acabe foi lá e disse assim, eu vou te dar uma vinha melhor pela tua vinha. Meus irmãos, se a dele é melhor, para que ele quer trocar na minha? Isso. Entendeu? Se o diabo chegar assim e você está vivendo uma vida bem, ou uma vida boa hoje, porque o jovem crente é a coisa mais bonita do mundo. É sério. O jovem crente não precisa andar do jeito que o mundo anda, se vestir como o mundo veste, tomar álcool, usar droga, não precisa expor o corpo para atrair seguidores, não precisa falar palavrão, canta a música do mundo. E você olha para o jovem crente e vê um perfil, uma coisa altamente agradável. Não é? É tudo bem tratado, tudo bonitinho, tudo organizadinho, feito tudo fofinho. Feito vocês aqui. Então, o diabo vai chegar assim e dizer, fulano, eu vou te dar algo, descaracteriza esse cabelo, descaracteriza essa roupa, te empodera, não é? Te mostra o teu potencial. É a inversão de valores. Inverte o que é correto pelo que é errado e coloca na mente de muita gente de que esse errado é o certo. E aí as pessoas, às vezes, os incautos às vezes, né, por falta de conhecimento e etc, diz, não, eu vou ceder à tentação. E aí acabou-se. Então, ele foi lá e disse assim, eu vou te dar uma vinha melhor pela tua. Se é boa, fique com ela. Eu fico com a minha. Entendeu? E ele foi lá e disse, não, eu vou te dar uma vinha melhor. Aí depois a gente resolve. Eu disse, não, se a vinha é minha. E a sua é sua. Guarde-me o Senhor, que eu defim a herança dos meus pais. Então, respondendo a pergunta do jovem, o posicionamento deve ser firme, independente de quem venha, independente do que falem, independente de qualquer coisa, o posicionamento eu escolhi ser crente. Glória a Deus. E é interessante, já passando mais para frente um pouquinho, a tentação, ou seja, a gente chega, até aqui do programa a gente chega à conclusão de que a tentação ela vai vir. Todo o tempo. É fato que ela vai vir todo o tempo. E, eventualmente, possa ser que tenha alguém que esteja assistindo a gente hoje, aqui na plateia, ou enfim, que já tenha ficado com medo por causa disso. E aí a gente pergunta ao Senhor, como vencer esse medo de lutar? Tem um versículo que eu quero compartilhar e eu queria até ler aqui, se vocês me permitem, que está em segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, a gente leu pouco hoje, não foi? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. É bem interessante esse versículo porque ele diz o seguinte, que Deus não deu a gente um espírito covarde, mas ele deu a gente um espírito ousado. Veja o que diz aí, 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Paulo, falando isso para Timóteo, estava querendo conscientizar Timóteo de que ele não havia recebido um espírito covarde. Então, como é que eu venço o medo? Com ousadia, não é? A gente não pode ficar refém do medo. E a Bíblia diz ainda, voltando para o versículo que eu acho que é o versículo chave dessa conversa, lá em Coríntios capítulo 10, versículo 13, veja o que ele diz lá, é 1 Coríntios 10 e 13. Deixa eu confirmar aqui direitinho para não estar falando errado depois, né? Ele diz assim, 10 e 13. Vamos lá. Não veio sobre vós, preste bem atenção, não veio sobre vós tentação, senão humana, ponto e vírgula, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Deus está dizendo o seguinte, a tentação vem, ela está presente, mas Deus não vai deixar a gente ficar refém da tentação. Voltando para o versículo de Timóteo, diz assim, Deus não deu a gente um espírito de covardia, de medo, nos deu um espírito ousado, para que a gente possa batalhar justamente contra essas tentações que vêm diariamente. E aí Deus vai dar para nós o escape das possíveis tentações que vierem. Então a gente só precisa estar, é o que eu disse, né, há instantes atrás, só precisamos estar ligados em Deus, não é? A nossa mente deve estar voltada para Deus, tudo sai dela. Tudo sai dela. Então, se eu estou sendo tentado, se eu estou sendo provado,
tudo isso está dentro de uma vontade permissiva de Deus. Então, se é coisa de Deus, eu preciso que Deus me dê a força necessária, a capacidade necessária para poder vencer esta dificuldade. E aí vem justamente aquilo que a gente acabou de ler. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape. Em Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado. Mas vocês percebem como foi que Jesus venceu a tentação? Quem aí se lembra? Pela palavra. Como foi? Vamos ler um pouquinho? Dá tempo de ler? Tá. Vamos lá. Capítulo 4 de Mateus, a partir do versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, veja aí, muita gente diz assim, eu vou orar para não ser tentado. A gente vai ser tentado do mesmo jeito. Jesus orou 40 dias, jejuou 40 dias e 40 noites. E quando a gente pensa que Jesus ia ficar livre, ele diz assim, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, olha aí a dúvida, querendo lançar a dúvida. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, né? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, de novo a dúvida, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele colocou em dúvida até a palavra de Deus, não é? Aí disse Jesus a ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo desistiu? O diabo parou? Não. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém. Então, a gente entende com Jesus, aí do versículo 11, então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. A gente entende que a função do diabo é tentar e a função de Deus é chegar com socorro na hora que o diabo está tentando. Está sendo tentado, continue orando. Está sendo provado, continue orando. É claro que a provação, como dissemos no começo, é algo que vem de Deus e que Ele permite que aconteça, como a tentação é permissão de Deus, mas que não vem de Deus porque Deus não tenta ninguém. E aí o diabo vem com as suas armadilhas para tentar, mas quando ele chegar com as suas armadilhas para lhe tentar, lembre-se que fiel é Deus, que não vai permitir que você seja tentado além do que você pode. E quando o diabo lhe colocar na tentação, pode ficar certo. Deus tem uma porta de escape para você sair. Amém. E essa porta vai estar sempre aberta e Ele vai estar dizendo, vem, atravessa aí, eu vou te socorrer nessa dificuldade. Glória a Deus. Glória a Deus. Também temos uma pergunta aqui com Vitor Gustavo, da área 49. Você ama, Vitor? Evangelista Rafael, embora possa parecer, seja parecido, tentação e pecado, o autor dos Hebreus diz que Jesus em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. E tem um hino da harpa cristã que diz, né, tentado não cedas, ceder é pecar. Só que como o diabo, ele, além de acusador, ele é mentiroso, ele pode lançar na mente de algum jovem que por estar sendo muito tentado, ele já está em pecado. Então, já que eu estou em pecado mesmo, eu não vou colocar limite em mais nada. Então, como é que o jovem cristão pode, à luz da Bíblia, né, de algum exemplo, saber se onde é o limite, né, onde ele está sendo tentado ou se ele já está em pecado? Muito boa pergunta. É o seguinte, a gente, como o senhor bem frisou, a questão do tentar não é a consumação. A consumação da tentação é justamente o pecado. Então, tentar, o diabo vai tentar todo o tempo, não é? Vai me tentar para eu cometer o pecado da gula,
vai me tentar para que eu fale, para que eu cante, para que eu minta. Só que aí tem um detalhe, a escolha é minha, de fazer ou não o que estou sendo tentado. E como eu disse, a gente não tem condição humana de vencer a tentação. Jesus, o maior exemplo que acabamos de ler, nos dá o norte de como deveremos vencer a tentação. Só a venceremos à luz da oração e da leitura da palavra de Deus. E aí, onde é que eu vou entender se eu pequei ou não? Eu só pequei se eu consumar o ato tentado. Se eu consumar a tentação, no caso. Se alguém chegar e disser assim, ó, tá ali, vamos supor, né? Tá ali aquele remédio, se tu tomar, vai ficar bom. Se tu não tomar, vai continuar doente. Então eu vou escolher tomar ou não. Se eu tomá-lo, ficarei bom. Se eu não tomá-lo, continuarei doente. Só que essa escolha ninguém pode fazer por mim, quem faz sou eu. Então se eu consumar a escolha, o resultado dela, as consequências dela virão, tanto para o bem como para o mal. Então tudo parte do princípio de que a consumação, ela é o final da tentação. Ou, por exemplo, né? Sei lá, estou passando por um aperto financeiro, e aí a pessoa me diz, chega assim para mim e diz, ó, tu me empresta teu nome aí, a gente bota 10 mil na tua conta, 5 mil tu fica e 5 mil tu joga para essa outra conta aqui. É óbvio que você sabe que você vai ser usado como laranja. E você tá contraventando a lei. Exato. E aí, obviamente, você estaria pecando nesse caso. A tentação é grande porque eu estou precisando. Exatamente. Mas... E você perceba que, os senhores percebam que a gente falou lá no começo, de que a tentação vem pelos sentidos, não é? Por exemplo, tem um ditado de antigo que diz assim, o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas só que se eu vi, se eu ouvi, se eu senti pegando ou cheiro alguma coisa, então é sentimento, né? É sentimento. Então, uma pessoa que está apertada e você oferece dinheiro, é para ela a solução do problema. Só que aí a pessoa vai ter que fazer toda uma análise, tem que ter todo um senso crítico para saber se aquilo ali vai me trazer algum prejuízo análise ou não. do princípio bíblico. Analisar se isso coaduna com a palavra, se vai destoar da palavra, se vai estar em consonância, se não vai. Então, tudo parte de como você está espiritualmente. Se o seu espírito com Deus está bem, não é? Se o seu espírito de Deus está bem tratado em você, está sendo muito bem acomodado, me permita usar essas expressões, não é? Se a minha vida espiritual está toda ordenada, correta, então o que vier de tentação, eu sozinho não vou conseguir vencer. Mas o sinalizador do Espírito Santo diz, Rafael, isso aí é uma tentação, isso é um prato. Tu é quem escolhe. Vai querer ceder, aí... Não, Jesus, me ajude. Dá o pinote e vai-se embora. É bom lembrar, ministro, o texto de Tiago, né, capítulo 1, né, que diz que cada um entra em pecado, né, quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né, que é o desejo desenfreado. Desejo desenfreado, né? Soberba dos olhos, soberba da vida. Ou seja, atraído e engodado. Ou seja, você foi abraçado. Ser atraído, né? É algo que, vamos usar assim, seja algo razoavelmente normal. Agora, eu me permitir ser levado, abraçado, já é uma situação totalmente prejudicial, né? Porque uma coisa é eu ser levado para a Babilônia e outra coisa é eu viver aos moldes de Babilônia. Então, ser levado não foi a opção dele. Ele foi levado forçado. Agora, viver aos moldes de Babilônia era a opção dele viver ou não. E ele optou por não viver. Quer dizer, eles optaram por não viver. Então, o ambiente em que eu vivo, eu não posso dizer assim, não, eu só quero estudar numa classe de faculdade e só tenha crente, porque ainda começar cantando e vai terminar no camacé. Não tem como. A gente vai entrar numa classe de faculdade que vai ter lá crente, vai ter lá não crente, vai ter lá ateu, vai ter lá, me permita a palavra, vai ter tanto do céu como da terra. E aí eu tenho que ter a minha identidade, aquilo que eu optei por ser, escolhi por ser. E aí, como eu não estou vivendo no céu ainda, eu preciso me manter bem definido no que eu quero, né? Do que eu optei ser, na verdade. E o papo da gente tá fluindo aqui, a conversa tá muito boa, mas agora a gente vai pro desempate. Não, desempate não, né? Desempate não. 2-1, né? A gente vai pro nosso quadro,
Quem Sou Eu, que você já conhece. Roda a vinheta. É isso aí. E nesse quadro, né, vocês já conhecem esse Quem Sou Eu. A gente dá uma dica, não é? A primeira dica, 2 dicas, 3 dicas de uma pessoa, de um personagem bíblico. E vocês têm que dizer quem é esse personagem, tá certo? É bem fácil, bem simples. Vamos ver se está simples, se está fácil aqui também, né? Vamos lá. Quadro aí com o personagem 1, tela com a primeira dica. Minha mãe morreu depois de dar à luz. Muito fácil, muito simples. Quem é que está perdendo para começar? A 2-1. Eu posso responder? Posso? Área 49, né? Ah, tá bom. Então vamos lá. Minha mãe morreu depois de dar à luz. Vocês querem uma dica 2? Vamos lá, então. Sou o mais novo dos filhos. Ó. Tá difícil ainda? Vou para 3, tá certo? Um dos meus irmãos foi governador do Egito. Eita. Área 49. Área 49. Pega o microfone e vê aí se tá ligado o microfone. Me chamo Caio, sou da área 49 e a resposta é Benjamin. Tem certeza, Caio? Absoluta. Olha, vai empatar, hein? Aí, tela aí com o personagem Benjamin. Muito bem, 2-2. Ajudinha aí, né? Vamos pra área 40. Vamos para a área 47, né? Vamos para a área 47 para eles responderem. Tela aí com a primeira dica do segundo personagem. Fui um dos que entrou na Terra Prometida depois de 40 anos vagueando no deserto. Olha. Tiveram vários, né? É melhor a segunda dica. Esse aí... Segunda dica, vamos para a segunda dica. Também fui um líder que motivou os israelitas na conquista à Terra Prometida. Aí já está mais simples, né? Querem responder? Ou querem a terceira? Fui um dos 12 homens que espiaram Canaã. Somente eu e Josué confiaram que Deus nos daria a vitória. Teu nome? Senhor, meu nome é Alan Mateus e a resposta é Caleb. Tem certeza, Alan Mateus? Caleb, muito bem. Ela aí com o personagem. Caleb, boa. Então tá quanto? 3-2 pra quem? Pra cá. Então vem pra cá pra ver se empata, pra todo mundo ficar feliz, tá? Personagem 3, ou terceiro personagem, né? Tela aí com a primeira dica, vai aparecer. Fiquei como líder da igreja na cidade de Éfeso. Ó, essa é fácil. Segunda dica. Querem a segunda? Ou querem responder? Tá bom, vamos lá. Minha mãe e minha avó me ensinaram no caminho de Deus. A fé delas teve uma grande influência na minha. Querem responder ou... Quer a terceira? Quer responder já? Menina. Responde então. Chamo Samara Galdino, sou da área 49 e a resposta é Timóteo. Timóteo, tem certeza? Olha, eu vou ler a terceira dica e aí você me diz. O apóstolo Paulo me instruiu e me considerava como um filho. Permanece Timóteo? Primeiro ou segundo Timóteo? Eu não tô brincando. Timóteo. Aí a resposta certa, tá? A tela terminou 3-3, ninguém ficou chateado, todo mundo ficou feliz. Amém. Aqui a gente pratica a paz, né? A paz. E agora nós vamos ouvir mais um hino pela cantora Rebeca Barbosa. E não sai daí, que a gente daqui a pouco vai para mais um intervalo, mas é bem rapidinho. Vamos adorar a irmã Rebeca. A experiência é pessoal, mas vamos continuar firme. Jesus está conosco. Há algo novo eu senti, eu vi chegar pra mim o Espírito Santo, aleluia, mudou o meu jeito de viver, um crente diferente ser, ele me fez. Eu percebi que o meu ser tinha mais sede do Senhor, e assim a Ele orava mais. E veio enfim aquela
aquela unção que anelava o coração pra ter mais paz, muita paz. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. Eu não devo abrir mão. O que é que você faz? Eu quero é transferir. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Se você sente que o Senhor com seu Espírito mudou todo o seu jeito de viver, não abra mão do que sentiu, porque pois foi o céu que se abriu e veio a bênção. Aleluia. Há o que alguém pode fazer em relação ao que você já recebeu do eterno Pai. Se o condenarem como réu, o que é que você vai fazer? Seja mais firme, mais fiel e vai em frente. Firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás. Eu sei que é algo tão real que o Pai me faz sentir. Porque a experiência é pessoal, por isso eu vou vivê-la intensamente. Aleluia, aleluia. Daquilo que está no coração, eu não devo abrir mão. Eu quero é transferir. E o Espaço Jovem já está de volta, mas nós, infelizmente, estamos no nosso último bloco, né? Eles ficam tristes todas as vezes, é impossível conter essa tristeza deles, né? Justamente porque a conversa da gente tá muito boa, mas ainda não acabou não, ainda tem um restinho aqui. E a gente vai esclarecer muitas dúvidas ainda. O evangelista Rafael Ferraz está aqui com a gente. E hoje a gente está conversando sobre o tema Um Jovem Vencedor, Lutas e Tentações. E a gente vai dar continuidade à nossa conversa já com uma pergunta para uma jovem da área 49, nossa irmã Pamela. Paz do Senhor, Pamela. Amém. Porque quando nos esforçamos para estar no centro da vontade de Deus, as lutas e as tentações aumentam. E aí, é difícil. Ah, é verdade. O nome dela que eu esqueci? Pamela. Irmã Pamela, veja, a gente falou, parece que foi no primeiro bloco, sobre a questão da batalha, né? E a gente citou até um texto de Gálatas, capítulo 5. Perfeito. E a gente tem, esse mesmo texto de Gálatas fala que é uma batalha da carne contra o espírito. Então, o apóstolo Paulo escrevendo na carta aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim: e nos vivificou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecado. E vai discorrendo o texto falando essa questão. No versículo 4 do mesmo capítulo 2, ele fala de que nós agora estamos vivos. Só que na questão do estar vivo,
ele, quando fala do versículo 1 ao versículo 3, fala da condição anterior, e do versículo 4 adiante fala da condição atual. Quando existe sempre e vai existir até que a gente vá para o céu, existe e vai existir sempre a questão do conflito, não é? Da carne lutar contra o espírito. Então, se eu tomo o posicionamento e dizer assim, não, eu vou me manter crente, o adversário vai trabalhar para que eu perca este desejo da continuidade da fé. Então, a gente só vai estar livre disso quando chegar no céu. Até lá, a gente vai ter que pedir a Deus graça para que o Espírito, claro, sendo alimentado de forma correta à luz da palavra, fortalecido, vença diariamente as astutas ciladas do diabo. Inclusive, alguém disse que um dos indícios de que a gente está vivo espiritualmente é justamente que a gente sente na nossa carne a luta. Tem um livro que eu não sei se eu posso indicar a vocês. É um livretozinho fininho, Um Mundo, a Carne e o Diabo, de Russell Shedd, que são os três inimigos da igreja, né, de uma forma geral. Então, se vocês puderem, uma hora ou outra, é um livreto que acho que vocês, dentro de um dia, vocês conseguem ler, mas ele é muito rico nessa questão de adversário que nós temos. Então, se vocês puderem entender, depois de compreender o ambiente que nós estamos inseridos, dos adversários que temos, e entender a forma, o modus operandi dele contra a gente vai entender que a única maneira de vencer todas as astutas ciladas do diabo é a luz da palavra de Deus. Não tem outra maneira de vencer. A gente não vai conseguir vencer pelo conhecimento humano, não vai conseguir vencer pela virilidade da juventude, pela força da juventude, de forma nenhuma. Só vai conseguir vencer à luz da palavra de Deus, não é? E estando o Espírito alimentado através dessa palavra. Exatamente. Isso aí. E nós já temos uma frase para lhe dizer. E a gente queria que o senhor dissesse o que vem à cabeça quando o senhor pensa nessa frase. E essa frase, não fiquem preocupados não. Essa frase nós escutamos quando éramos adolescentes. Isso. Ali no Tempo Central, nós já queremos enviar uma saudação para a missionária Mísia, que está ali, Guiné-Bissau. Né? Ela falou essa frase quando a gente era adolescente e não saiu da mente, né? Na luta entre a carne e o espírito, vence quem estiver melhor alimentado. Frase mais perfeita para esse trabalho. A gente não tem... Eu tenho que dizer com a palavra só? Você pode discorrer aí. Veja, por favor, Provérbios capítulo 1, versículo 10. Ele diz assim: Filho meu, se os pecadores com blandícias ou mentira te quiserem tentar, não consintas. Isso foi um conselho de Salomão. A juventude é atacada desde muito tempo. O mundo do pecado, ele é ardiloso. As propostas mundanas, elas são tentadoras, sedutoras, atraentes. Mas aí tudo vai se resumir no seguinte: em que nível está a minha comunhão com Deus? Em que patamar eu estou? Dentro desse contexto todo que a gente está vivendo hoje, se a gente não tiver uma firmeza de fé, se nós não tivermos uma postura de crente à luz da Bíblia, certamente não conseguiremos resistir às tentações. Quando a irmã Camila disse assim, que vence quem estiver melhor alimentado, é a mais pura verdade. Se eu não tenho dedicado tempo a fortalecer o meu relacionamento com Deus, a fortalecer a minha comunhão com Deus, a fortalecer, a estreitar os laços de afeto, de amizade, de carinho, de reciprocidade com Deus, eu vou me tornar uma pessoa fragilizada no percurso. E eu não sei quais são as surpresas que tem nesse caminho. Eu não sei quais são as ciladas que o diabo vai preparar no caminho, porque Deus não me deu o poder da onisciência. Deus não me deu o poder do conhecimento prévio. Deus me deu a capacidade de planejamento. E eu, dentro do meu planejamento, planejo, almejo, trabalho e vivo e batalho pelo céu. Só que até chegar lá, a jornada é longa e espinhosa. E eu preciso me alimentar, eu preciso estar fortalecido, eu preciso estar robusto, eu preciso estar muito bem tratado e nutrido para que não seja fragilizado e nessa fragilidade ser derrubado.
Então, para que eu não caia no caminho, para que eu não fique no caminho, para que eu não vire estatística mundana, para que eu não vire uma lenda, de dizer, uma memória na mente de alguém, dizer assim, tu lembra de fulano? Fulano cantava com a gente, fulano andava com a gente, fulano vivia com a gente, recitava jogral, era dedicado no grande coral, era dedicado às atividades da área. Tu lembra dele? Então, para que eu não vire essa memória apagada, essa memória esquecida, eu preciso estar firme diante de Deus. Eu preciso estar forte diante de Deus. E eu não posso abrir mão da minha vida devocional com o Senhor. Às vezes a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para passar 2 horas vendo os vídeos do TikTok. A gente tem tempo para passar 2 horas analisando os blogueirinhos do Instagram, de passar pelo Twitter, de ver o Facebook, de ir no YouTube fazer uma pesquisa. Eu me acordo com a minha mente projetada, programada para tudo que vai me fazer bem, mas só que nesse me fazer bem não está o devocional com Deus. Então, se eu não tenho um devocional, o devocional é o melhor caminho para estreitamento. Para vocês terem uma ideia, as minhas 3 filhas, como a minha esposa ela tem as atividades dela de trabalho, então, no sábado, as meninas já sabem, a gente tem que fazer o culto da gente. Enquanto a gente não faz o culto, elas ficam perguntando, mamãe vai ter cultinho hoje? Mamãe tem cultinho hoje? E isso parece algo, não é muito pequeno, é pouco, mas não é. A gente está fortalecendo a base, a gente está preparando a base, criando um hábito de ter relacionamento com Deus. A gente tem relacionamento com os amigos, são bons os relacionamentos amigáveis, são bons os relacionamentos com as pessoas que estão próximas de nós, mas quem nos ajuda a vencer as tentações da vida é Deus. E se eu não tiver um bom relacionamento com Ele, se eu não alimentar bem o Espírito, como é que Ele vai vencer? Se de contrapartida eu, ao invés de estar orando, eu disse lá na área aos adolescentes, aos jovens no Projeto Férias, que eu disse a eles, a gente tem que sair desse comodismo espiritual e ficar aguardando os grandes eventos como o simpósio, como pré-congresso, como conferência missionária, como encontro de jovem. Não vai ter um seminário paralelo, tem um encontro de jovens, a gente faz um trabalho com a mocidade. Não, nós temos que fazer com que a nossa alma tenha sede diária pelas coisas de Deus. Independente de pré-congresso, independente de simpósio, independente de congresso, eu tenho que ter sede de buscar as coisas de Deus. Porque se nós não fizermos isso, nós nos fragilizamos, a gente fracassa, a gente cai, a gente perde, a gente erra, a gente chora, a gente comete uma falha que não queria cometer e daqui a pouco esse mal é irremediável, é algo que não vai ter mais como ser sanado. Então o conselho da frase que foi dada é: alimente muito mais o seu espírito. Alimente ele, desça, jejue, e jovem jejum tem que jejuar. Tem que jejuar, tem que orar. Às vezes a gente condiciona a nossa vida, irmão André, as coisas de Deus a ponto de dizer assim, na verdade a gente responsabiliza as coisas que a gente tem para fazer a Deus, diz assim, não, Deus vai fazer, mas é a minha parte. Não é? Deus tem o poder de fazer tudo, Ele é absoluto, mas qual é a minha contribuição para que isso aconteça? Às vezes a gente se dá tanta coisa e não se dá as coisas de Deus. O que é que custa um jovem com toda a idade do mundo, toda a saúde do mundo, dizer, não, hoje eu vou fazer, a não ser que tenha um problema de saúde. As exceções são tratadas como exceções. Mas a regra normal, geral é, o que é que custa um jovem tirar pelo menos um meio-dia de jejum pela vida dele mesmo? Deus cuida do meu futuro. Deus me ajude no meu futuro. O adversário está na brecha, minha gente. O inimigo da gente não dorme, não. Ele fica rodeando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como diz o próprio texto, a sorte da gente é que a Bíblia diz que ele está ao derredor, porque ao redor está a poderosa mão de Deus guardando. Só que a gente tem que vigiar, fazer a parte da gente. Não, irmão Rafael, eu vou dormir, vou descansar, vou levar uma vida muito pacata espiritualmente, porque Deus já mandou os anjos me guardarem em todos os meus caminhos. Negativo. Você não quer casar? Você não quer se formar? Você não quer ter um futuro de paz? Então trabalhe por isso. Viva por isso. Eu me lembro que quando eu parti para casar, eu estava com mais ou menos 26 anos, aí eu disse, eu vou casar. Só que quando eu olhei para a minha situação, eu disse, meu Deus do céu, liso, sem dinheiro. E a minha esposa, na época, ela tem uma condiçãozinha melhor, porque o pai dela sempre trabalhou, tinha um comércio.
E eu me lembro que eu disse assim, Deus, eu não vou me dar ao casamento agora, porque eu não tenho condições de... Já estava com 28 anos quando a gente começou a namorar, só que antes disso eu disse assim, Deus, eu não vou me dar a namorar, porque eu não tenho condições de manter. Ela usando coisas razoáveis. E eu não tenho condição nem de dar o razoável. Eu disse, eu vou tirar ela da casa do pai dela pra quê? Não é? Então eu fiquei com isso. Tem um ministro que acompanhou a história da gente, eu dizia muito a ele, dizia, não, nem vem, que eu não vou entrar nessa agora não. Não tenho dinheiro pra esse negócio não. E fiquei na minha. Até que um dia eu disse assim, Deus, se o senhor quiser que eu case, eu orando, ciclo de oração, e eu fui, pra vocês terem uma ideia, eu fui para uma entrevista de emprego, tava quase tudo certo. É bem rapidinho, já vai concluir. Tava numa entrevista de emprego, bem tudo certo. O rapaz disse assim, você só vai lá, se apresentar, vai dar tudo certo. Aí eu saí da minha casa, que eu morava em Pontezinha, para Ponte dos Carvalhos, que era uma empresa que tinha lá, e eu fui fazer tudo. Cheguei lá, a mulher fez tal, fiz os exames, a entrevista, a mulher disse, só fazer um exame admissional. De repente, quando eu tô no RH, chega um rapaz e diz assim, olha, todos os candidatos que estão aqui, eu vim trazer uma mensagem que não é muito boa. Foram canceladas todas as contratações. Aí eu estava lá, voltei de lá e fui para o círculo de oração na congregação de Curcurana. Quando eu cheguei lá na congregação, aí eu entrei num cantinho, dobrei o joelho, meio encabulado. Eu disse, meu Deus do céu, que luta tremenda. Aí a irmã chegou perto de mim e disse assim, Deus está dizendo ao senhor que ainda essa semana ele vai lhe abrir uma porta muito boa. Aí eu, depois de uma frustração dessa... Mas tudo bem, Deus não falou? Aí tudo certo. Isso foi na segunda-feira. Na terça-feira, eu recebi o telefonema do Tempo Central. Isso foi em 2012, dezembro de 2012. Recebi o telefonema do Tempo Central para eu ir fazer a entrevista de emprego. Aí eu fui fazer a entrevista. Quando eu cheguei lá fazer a entrevista com o pastor, aí um dos pastores olhou para mim e disse, você tem experiência nessa área? Eu disse, tenho não. Ele disse, olha, infelizmente não tem experiência. A gente não vai dar um equipamento desse tão caro para uma pessoa que não tem experiência. Eu disse, sem problema. E saí sem nenhuma dificuldade. As pessoas estavam aguardando ali a notícia. Eu disse, olha... eu acho que não vai dar certo não, porque eu não tenho experiência na área. E saí certo de que não iria trabalhar lá. Tudo certo. Sim, eu disse, Jesus, pior do que aquela de segunda-feira não foi. Então, tudo certo. Pelo menos já fiz a entrevista. Tudo bem. Isso foi na terça-feira já, né? A entrevista. Quando foi na quinta-feira, o telefone tocou novamente. Ele disse, o senhor tá por onde? Eu disse, eu tô em casa. Não, eu tava aqui na Ibiribeira. Eu disse, na Ibiribeira. Ele disse, vem aqui agora e traga os documentos. Eu disse, aonde? Eu disse, na igreja. Aí eu trouxe os documentos, tudinho, na mesma semana eu estava trabalhando. Então, assim, Deus, ele trabalhou de uma forma muito tremenda, né? Aí, quando chegou na hora de casar, eu disse assim, mas o salário não dá para casar ainda. Aí eu segurei mais um pouco, mas resultado, resumindo tudo isso, do outro lado eu tinha uma futura esposa, né, na época, que Deus tinha falado com ela, que ela orava muito, ainda hoje ora um bocado, mais do que eu, graças a Deus. Então Deus tinha falado com ela lá que ela seria, que a gente iria namorar e ia casar. Mas assim, teve todo um preparo, né, para que você chegue lá, porque muita gente quer dizer assim, não, Deus me disse que vai dar fulano, ou que vai me dar um casamento, e fica lá, me permite a palavra, de perna cruzada, esperando as coisas acontecerem, e Deus vai fazer, e daqui a pouco chega 40, 45, 50, 55, 60, 75, morreu e não casou. Porque está esperando tudo que Deus faça. Tem a minha parte que eu tenho que fazer. Dentro da minha parte, eu tenho que fazê-la com responsabilidade. Alimentar o meu espírito para que ele fique fortalecido, e um espírito fortalecido, o contato com Deus é constante. Deus dá o norte, Deus diz, não faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali. Experimente viver uma vida de comunhão com Deus, e vocês verão que essa comunhão com Deus vai levar vocês a um caminho que vai livrar das tentações e que vai fazer vocês atravessar as provações de cabeça erguida e cantando. Provas e tentações nunca deixarão de existir. Nunca. Enquanto você estiver aqui, a prova, uma hora ou outra, ela vai chegar. Deus vai chegar, pode chegar de manhã. Se não chegar de manhã, vai chegar à tarde. Se não chegar à tarde, vai chegar à noite. E uma hora ela vai chegar. E quando ela chegar, Deus vai estar lá para lhe ajudar a passar por ela. A tentação, quando vier, Deus vai dar a você o escape de vencer. Agora, faça a sua parte. Alimente o seu espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Ministro, o senhor poderia orar por nós? Posso. Vamos orar, porque pelos olhos de vocês, a mulher já está com sono por causa da hora, né? Quer chegar em casa para dormir. Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus. Eu agradeço ao nosso pastor pela confiança de ter nos escalado para estar aqui com o nosso amigo, o presbítero irmã André, irmã Camila também, uma amiga. Conhecendo, né, os jovens da área 49, da área 47.
Deus abençoe vocês. Vocês foram uma bênção. O prazer também estar com a irmã Rebeca, com os tocadores aqui da Área 16, a toda a equipe técnica, né? Que Deus abençoe os servos de Deus. E quero aproveitar, posso mandar uma saudação para minha... Por favor. Para minha digníssima esposa, a irmã Nívia, as nossas filhas, Laura, Alice e Cecília. Também mandar uma saudação para os jovens da Área 52 aí, essa mocidade valente, guerreira. Vocês são o orgulho do pastor presidente. Deus abençoe vocês poderosamente. Não é? Agradeço a minha sogra, meu sogro, minha mãe, meus irmãos, a todos aí da Área 52. Deus abençoe a cada presbítero e obreiro aí. Que a poderosa mão de Deus permaneça estendida sobre os servos do Senhor Jesus Cristo. E a essa equipe maravilhosa da Rede Brasil, que faz esse trabalho com muita alegria. Amém? Amém. Orar agora é? Por favor. Oremos. Pai do nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Te louvamos, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede de estarmos aqui nesta noite, Senhor, tratando de assuntos que são concernentes à Tua obra. Que o Senhor nos ajude, que possa servir de proveito para cada um de nós. Que tanto nós que estamos aqui participando, como aqueles teus filhos que estão acompanhando através da televisão, ou seja lá o equipamento que esteja utilizando, seja alcançado pela Tua palavra. Que nós coloquemos em Ti, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor nos ajude a vencer as provações, que o Senhor nos ajude a passar pelas provações e a vencer as tentações. Pai bendito, nos ajude em tudo, estabelece, Senhor, para nós, ou estende sobre nós as Tuas mãos, para que nós possamos vencer e o Teu nome ser glorificado em nós a cada dia. Abençoa todos que estiverem envolvidos nesse trabalho, recompense a cada um com ricas e poderosas bênçãos dos céus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E nós queremos agradecer neste instante, neste momento, principalmente a você que esteve nos acompanhando, está sempre nos acompanhando, nos assistindo. Queremos mandar uma saudação toda especial, não é, para os irmãos de lá, da filial em Tejuco-Papo, né? Eles disseram que acompanham bastante lá. Queremos, claro, mandar as nossas saudações ao pastor Severino Félix. Deus abençoe em nome de Jesus, o pastor, todos os irmãos aí, os jovens de lá de Tejuco-Papo, Deus abençoe em nome de Jesus. E queremos agradecer também aqui aos jovens da área 47 e da área 49. Jovens, estão felizes? Sim. Amém. Glória a Deus. Passou o nervosismo? Passou, né? Glória a Deus. Queremos agradecer também a cantora, nossa irmã Rebeca. Muito obrigado, irmã Rebeca. Deus abençoe, eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. E a todos os músicos aí da área 16. Deus abençoe os músicos. Muito obrigado pela participação. Amém? Amém. Glória a Deus. Evangelista Rafael, o senhor já agradeceu. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, Deus abençoe. Amém. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. A presença, né? O senhor é nosso e a gente não larga a mão, não. Não, mas tá bom de largar. Deus abençoe. É sempre um prazer estar aqui. A gente procura cooperar quando possível e dentro da limitação da gente, claro, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E agora, para finalizar o programa, nós vamos com louvor pela cantora irmã Rebeca Barbosa. Glória a Jesus. Vamos terminar dizendo que Deus, Ele é grande. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és grande, Tu és tremendo, Pai. Te agradecemos, Pai. Tu és grande, Senhor. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare que Ele é grande, quão grande
Ele é, aleluia, glória a Jesus. O tempo está em suas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um, aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande, adora Ele nessa noite, é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Aleluia, quão grande é o meu Deus. Sobre todo